Se você começar a se observar melhor, vai conseguir perceber que existem partes de você com determinadas ações e escolhas que definitivamente não te fazem bem. No episódio passado, nós começamos a falar sobre a parte boa de ser hard worker, o lado coroa dessa moeda. E hoje eu quero pegar essa moeda e dar uma girada nela para que você também esteja um pouco mais ciente, conheça mais a parte ruim desse funcionamento. Então vem comigo que hoje vamos entender um pouco melhor sobre a cara hard worker. Esse é o podcast Momento 2PM e aqui eu ajudo hard workers a lidar melhor com a sua ansiedade, prevenir e evitar momentos de exaustão e de burnout e também diminuir a contração dos seus relógios de vida. Eu sou o Dr. Léo Faleiro, médico e psicoterapeuta e hoje atuo exclusivamente aqui nas minhas redes sociais com conteúdos feitos na medida para os hard workers. E se vocês estão me acompanhando e me ouvindo pelas plataformas de streaming de áudio ou também pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Então, para começar o papo de hoje, primeiramente, você precisa entender que todos nós temos alguns comportamentos, estratégias e jeitos de enxergar o mundo que são mais automáticos. São partes do nosso jeito de ser, do nosso funcionamento e da nossa personalidade que nós precisamos parar e nos esforçar um pouco mais para que a gente consiga perceber que já estamos agindo daquela forma novamente. E o hard worker tem várias formas de agir e se comportar de forma automática que guiam o seu comportamento e geram muitos prejuízos na sua vida. Então, primeiro vamos falar dos padrões inflexíveis. Os padrões inflexíveis são um jeito automático de se sentir e também de se enxergar no mundo. E quando você está sob o comando dos padrões inflexíveis, a sua cabeça vai ser inundada de ideias de que o que você já fez até agora não é o bastante, de que ainda falta muito para você, de que você precisa alcançar ainda mais resultados e de que tudo aquilo que você já alcançou até agora profissionalmente na sua vida ainda não é o seu melhor. Você passa a viver numa realidade em que você tem uma percepção clara de que você ainda vai ter que se esforçar muito, ralar muito, e inclusive até sofrer para chegar nos objetivos que você deseja. Agindo de acordo com os padrões inflexíveis, você se sente numa verdadeira obrigação de crescimento, o que faz com que você sempre fique numa busca de títulos acadêmicos e profissionais ainda mais altos, colocações profissionais ainda melhores daquelas que você já conquistou, resultados ainda mais difíceis de serem alcançados na sua empresa, todo tipo de forma de ampliar o seu reconhecimento e aprovação na sua atuação profissional. Você fica convicto que você precisa ficar olhando a todo tempo para tudo aquilo que ainda te falta, somente para os seus buracos. E você fica com a sensação que você precisa funcionar desse jeito e ser assim para conseguir superar todos esses defeitos, todas essas falhas em você. E funcionando desse jeito, você acaba estabelecendo uma série de condições. É como se você pensasse mais ou menos assim: quando eu me tornar um profissional maior, mais qualificado, eu vou poder me sentir seguro profissionalmente, seguro financeiramente. Aí sim eu vou conseguir desfrutar daquela vida que eu sempre sonhei. Eu vou dar até aqui um exemplo que um paciente me trouxe na semana passada em sessão de terapia. Léo, olha aqui. Para eu conseguir ter liberdade e autonomia, primeiro eu preciso fazer a minha empresa crescer até certo ponto. Depois eu preciso fazer com que ela atinja um certo dígito na conta bancária, no fluxo de caixa. Daí eu vou ser reconhecido naquele mercado em que eu estou atuando. E depois eu vou ser reconhecido em outro mercado. Quando eu conseguir completar alguma dessas etapas, daí eu vou conseguir fazer algum hobby, conseguir viver mais tranquilo, estar mais com a minha família, aproveitar mais a minha vida. E um detalhe importante, esse paciente já teve vários negócios de sucesso. Inclusive ele tem uma baita renda com esses negócios que já estão montados e gerando lucro há muito tempo. Para você ter uma ideia, hoje ele tem dinheiro para viver sem trabalhar pelos próximos 12, 15 anos. Mas mesmo assim, ele ainda tem a impressão que não tem espaço para ele viver mais tranquilo, para ter uma agenda mais sossegada, para ficar mais tempo com as pessoas que ele ama, para cuidar mais dele, para investir naquilo que ele gosta de fazer. Então repara, se existem condições para você aproveitar e usufruir, mas você funciona automaticamente de um jeito que você sempre quer alcançar novas etapas, cumprir novos objetivos e estabelecer novas condições, você nunca aproveita. Na verdade, você nunca usufrui. E aí como que você passa a levar a sua vida e a sua profissão?
sempre maximizando tudo aquilo que ainda não foi conquistado e que te falta, e sempre minimizando os seus progressos, ganhos e vitórias. Daí você não consegue olhar para tudo aquilo que funcionou e continua funcionando e vive focado unicamente em tudo aquilo que ainda não foi alcançado, em tudo aquilo que você ainda não tem. Então veja como os padrões inflexíveis são os principais responsáveis por você viver na sua escada infinita. E viver nesse comando dos padrões inflexíveis acaba te trazendo péssimos resultados na sua vida prática. Tudo isso acaba te revelando a cara dessa moeda hard worker, que não é nada agradável. Você acaba se sentindo incompleto e insuficiente e continua vivendo e agindo como uma pessoa que ainda vai precisar de um longo crescimento, de um longo desenvolvimento, para daí sim conseguir usufruir de uma vida com satisfação, felicidade e tempo. Como se nada disso fosse possível ser vivido agora. Como se aquilo tudo que você já desenvolveu, já conquistou, já deixou pronto, não fosse o suficiente para que você seja feliz exatamente no momento em que você está. Pensando ainda nos padrões flexíveis, então observa que esse jeito automático de se ver e de se sentir acaba funcionando também como uma estratégia para que você lide com alguns dos seus desconfortos emocionais. Então repara, quando você se sente incompleto e insuficiente e você fica vendo que ainda falta muito para a sua vida estar exatamente do jeito que você queria, você começa a investir todas as suas fichas e todas as suas energias e fazer a sua vida girar somente em torno de projetar, construir, fazer e performar. E a sua vida passa a ser significada em grande parte do tempo somente em torno disso. Das entregas profissionais que você faz, do seu crescimento no seu cargo de trabalho, da evolução e do desenvolvimento das suas empresas, dos seus negócios, da forma com que você quer ser visto profissionalmente pelas pessoas. E em segundo lugar, mas não menos importante, vamos entender agora um pouco sobre as suas posturas demandante e punitiva. Tanto a postura demandante quanto a postura punitiva aparecem dentro do seu mundo interno, através de diálogos e frases que acontecem dentro dos seus pensamentos e que têm um conteúdo de cobrança, de vigilância, de regras e até mesmo de crítica e punição. Então, se você é hard worker, presta bem atenção quando você estiver trabalhando, organizando ou produzindo algo que é muito importante para você. Nesse momento, direto, constantemente nos seus pensamentos, irá aparecer algum tipo de diálogo com você mesmo, algumas frases ou cenas que fazem com que você tenha a sensação de que você está sendo cobrado, pressionado ou até mesmo criticado e punido de alguma forma. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de frases muito comuns que aparecem na sua cabeça da postura demandante. Presta bastante atenção. Você não pode errar, hein? Se virem que você fez mal feito, vai dar ruim para você. Você podia ter feito melhor, hein? E frases muito comuns na postura punitiva. Você é burro? Realmente você não serve para nada. Olha, às vezes eu acho que você é bobo ou idiota. Conseguem perceber a diferença? A postura punitiva ela é muito mais agressiva, muito mais violenta e age de um jeito muito mais perverso, muito mais malvado do que a demandante. Mas, apesar dessas diferenças, essas duas têm algo em comum. Elas são um par perfeito para os padrões inflexíveis. Enquanto as posturas demandantes e punitivas elas vão aparecer bem mais na forma com que você pensa, os padrões inflexíveis vão aparecer muito mais na forma com que você se sente, na forma com que você enxerga o mundo e na forma com que você age. Então daí é só a gente ligar os pontos. Você faz o seu negócio crescer, consegue melhorar de cargo de trabalho, seu salário, consegue terminar um curso ou uma formação muito importante para você. Você já fez coisas muito boas, você já pode comemorar, você já pode aproveitar os benefícios disso que você construiu. Mas daí essa dupla aparece e começa um movimento de frases dentro da sua cabeça que começam a te dizer: isso aí foi meio fácil, né? Eu acho que você conseguiria fazer melhor. Deu pra ver que a gente fez isso com a mão nas costas, né? A gente podia tentar algo mais difícil agora. Você realmente tá achando que isso aí é suficiente? Você realmente tá achando que isso aí é compatível com toda a sua capacidade? E na presença desses diálogos, você naturalmente começa a se sentir incompleto e insuficiente.
Você começa a achar que o que você fez não basta, começa a enxergar o mundo de um jeito em que você crê e acredita totalmente que o seu valor ainda não vai ser percebido, que o seu impacto não vai ser reconhecido e que esse resultado que você acabou de conquistar ainda não está legal. E aí você entra na escada infinita e você continua fazendo, correndo atrás, buscando novas etapas, novos desafios, novas condições. E quando você chegar novamente em algum novo degrau, você de novo vai ter uma sensação de que vai precisar subir outros degraus para você alcançar novas condições, para aí sim você conseguir estar bem. Então tá aí, os padrões inflexíveis e as posturas demandante e punitiva se retroalimentam e sempre acabam te colocando em um ciclo de insuficiência. E juntos, esse par, essa dupla, trazem os piores resultados que a cara hard worker pode te dar. Aí você fica sempre agitado, com a percepção de que você precisa literalmente acelerar os seus progressos e resultados, se sentindo cobrado, se sentindo pressionado, o que acaba te colocando num ciclo de ansiedade. E toda essa correria, cobrança, desejo de subir, esforço, não se sustentam com o tempo. Não tem energia que suporte tudo isso. Você vai ficando cansado, entristecido, desanimado, e um belo dia você pifa. E quando você vê e percebe, você já está no burnout, num ciclo de exaustão. E o mais importante, nessa percepção de que você sempre precisa performar no seu melhor, de que sempre falta, de que existe uma next big thing, o seu olhar e a sua vida ficam totalmente voltadas apenas para o seu futuro. Aquilo que ainda não aconteceu ou não está pronto. E daí você fica sem energia e, consequentemente, sem tempo para viver e investir no seu presente. Sua agenda fica toda voltada em sempre estar na performance, na sensação de crescimento. Durante ali, os 7 dias da sua semana, sua agenda sempre está lotada. Você sempre está ocupado ou ocupada com trabalho, resolvendo problemas, gerenciando pepinos e crises profissionais. A sua vida fica toda voltada para um único objetivo: gerar resultados. E aí, quando você não está fazendo isso, quando você acaba tendo algum tipo de tempo livre, algum intervalo para descansar, você fica com a sensação de que você está tão esgotado ou esgotada que você apaga. E aí, quando você não está trabalhando ou produzindo, você começa a perceber que você está dormindo demais, comendo em excesso, se jogando em bebida alcoólica, gastando muito dinheiro, comprando muitas coisas. Tudo isso numa tentativa para tentar se aliviar de alguma forma de toda essa sensação de estresse, de desregulação emocional que vem dessa semana completamente lotada, completamente corrida, completamente acelerada. E aí você acaba vivendo a contração do seu relógio de vida. Você não tem tempo para sua família, para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. Não tem tempo para você mesmo, para um esporte, para um hobby, para fazer o que você gosta, para descobrir o que você gosta. E acaba não tendo tempo também para cuidar melhor da sua alimentação, para providenciar uma comida mais gostosa, mais saudável para você. E muitos dos hard workers, inclusive, não tem tempo nem para dormir. Você acaba percebendo que você está vivendo de um jeito automático, de que de tempos em tempos você adoece e que muitas vezes você não entende nem mais o porquê de você estar fazendo tudo isso e vivendo desse jeito. Você acaba ficando desconectado das pessoas, de você mesmo, e em alguns momentos até da sua própria realidade. E isso passa a te dar uma percepção de tédio, de falta de novidade, de vazio, e uma sensação de que a sua existência, de que a sua vida em muitos momentos perdeu o sentido. É como se a sua vida tivesse perdido propósito ou rumo. Infelizmente, essa é a cara hard worker. O grande lado negativo de funcionar dessa forma. E eu bem sei e consigo imaginar que se você se identificou com algum dos problemas que a gente falou aqui nesse episódio, isso pode ter te engatilhado algum mal-estar, alguma sensação emocional desagradável. E não tem problema nenhum, porque tudo isso tem como ser trabalhado e resolvido. Mas esse passo aqui é fundamental, hard worker. Para que eu consiga te ajudar, primeiramente você tem que entender toda a lógica, toda a logística de todo esse problema. Como ele funciona passo a passo. Dá uma enxergada e uma visualizada mais ampla nesse mapeamento da forma com que você tem funcionado.
O objetivo, o conteúdo desse podcast é justamente sobre tudo isso. Então eu espero que você aproveite. Agora que você já conhece tanto a cara como a coroa hard worker, que a gente já fez um 360 nessa moeda do seu funcionamento, nós vamos continuar com os nossos conteúdos por aqui. A gente se vê. Até lá!